Olá pessoal, então vamos agora. Essa vai ser a nossa última parte, na verdade, vai ser a parte 5 das nossas aulas sobre conservação de energia. Então eu quero terminar aqui com vocês essa discussão sobre energia potencial, energia cinética, conservação de energia e fazer alguns exemplos para fazer com que vocês compreendam aí exatamente o que eu quero dizer, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Olha só, na aula passada eu terminei explicando exatamente isso daqui para vocês, tá? Eu falei sobre essa variação da energia cinética, né? Mais a variação da energia potencial, mais o trabalho realizado por forças não conservativas, tudo isso tem que ser igual a zero. Não tem jeito, tá? Na natureza, a energia ela não aparece do nada e também não desaparece do nada. Então, uma hora que eu tenho uma certa quantidade de energia, essa quantidade de energia ela vai viver para sempre, tá? A diferença é que essa energia ela vai se transformar de forma. Ora ela vai ser energia potencial, ora ela vai ser energia cinética e ora ela vai ser outro tipo de energia, como energia térmica, tá? Energia luminosa. Vai se transformar uma na outra em outra forma. O que a gente viu agora, classicamente, é que eu tenho que o trabalho realizado por forças conservativas vai alterar no meu sistema a configuração. Então, nesse caso, eu tenho que a variação das forças, a variação da energia potencial, ela vai ser igual a menos o trabalho realizado pela força conservativa, tá? Então, vamos rever isso aqui rapidinho. Então, aqui na aula passada, a gente viu essa ideia de energia potencial, né? Então, a energia potencial, ela, da nossa definição, a gente viu que o trabalho realizado por uma força conservativa, como a força-peso, por exemplo, né? Isso vai levar a uma variação da energia potencial. Vai levar uma variação da energia potencial, que tem sinal trocado, né? Menos a variação da energia potencial. Então tá. Então, partindo disso daqui, eu quero discutir dois tipos de energia potenciais para vocês que vai ser bastante comum no nosso dia a dia, tá? Uma delas é a energia potencial gravitacional. Infelizmente, eu não vou ter tempo e também não faz parte do nosso curso. O nosso curso ele aborda de maneira simplificada essas ideias de mecânica clássica, né? Mas esse é um assunto bastante profundo em física, em que a gente pode gastar em quase um ano só discutindo sobre energia potencial e as suas diferentes formas e por que ela tem as suas definições e por aí vai, tá? Como não é o escopo desse curso a gente entrar em muitos detalhes com relação a isso, né, eu quero deixar algo um pouco mais simplificado para vocês. Então, a energia potencial gravitacional, como a gente viu, né, no nosso caso aqui, classicamente, é basicamente o trabalho que é realizado pela força-peso. Né? O trabalho é realizado pela força-peso. Quando eu levo um corpo de um certo ponto até outro ponto. Né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu tenho, vamos desenhar aqui, eu tenho chão, né? Tenho chão. E eu tenho um certo corpo que ora está aqui. E daí eu pego esse corpo e eu levanto ele até aqui, né? Ou seja, numa diferença de altura aqui da base do corpo, ó, de H, tá? E eu calculo quanto que foi o trabalho realizado pela força-peso. Deixa eu fazer de outra cor. Trabalho realizado pela força-peso, que é essa força aqui, sempre apontando para baixo, né? Lembra que esse corpo se deslocou nessa direção. Então, o trabalho realizado pela força-peso, como a gente sabe, vai valer força-peso, produto escalar com deslocamento. Vamos chamar o deslocamento aqui de H, vai? H, vou botar um vetorzinho aqui, ele foi daqui para cá. H. Tá? Como esses dois caras apontam para direções diferentes, isso aqui vai ser o quê? Vai ser a força-peso apontando para baixo, tá aqui, né? E o H apontando para cima.
Então vai dar P vezes o H vezes o cosseno de 180 graus, que é o ângulo entre eles. Cosseno de 180 graus vai dar menos 1, como a gente já sabe. Então o trabalho realizado pela força conservativa vai valer menos mgh. Legal, mas o que eu vi aqui? Eu vi isso daqui, ó. Que o trabalho realizado pela força conservativa, ele vai ser menos a variação da energia potencial entre essas duas configurações. Eu vou chamar essa configuração aqui de configuração inicial e essa configuração de configuração final. Qual que é a diferença entre essas duas configurações? É a altura, né? Uma está à altura 0, outra está à altura h. Bom, isso daqui vai valer quanto? Vai valer o menos mgh. Né? Ou seja, isso aqui vai valer variação de energia potencial é igual a mgh nesse nosso exemplo aqui. Tá? Energia potencial final menos a energia potencial inicial. Isso aqui vai ser mgh. Então quer dizer que a energia potencial final ele vai depender do mgh mais a energia potencial inicial. Tá? Beleza. Esse tipo de energia potencial a gente chama de energia potencial gravitacional. Por quê? Porque o que está causando essas variações da configuração, o que está realizando o trabalho é a força-peso. E a força-peso é a força gravitacional, né? Pelo menos aqui na superfície da Terra é a força gravitacional. Então, eu vou chamar isso daqui de energia potencial gravitacional, que eu, inclusive, já escrevi ali, né? Então, eu vou deixar aqui, ó. Energia potencial gravitacional. Agora, se vocês notarem, olha o que acontece. Eu tenho uma certa quantidade de energia associada com um ponto específico, que é o ponto inicial da minha configuração, ou seja, minha configuração inicial. Então, a minha energia potencial gravitacional, energia potencial final aqui, gravitacional, vai ser mgh mais uma certa quantidade aqui que está associada com a configuração inicial. Uma coisa que não vai dar tempo da gente conversar muito profundamente aqui com relação às energias potenciais e forças conservativas é que o valor que eu dou a essa quantidade da configuração inicial, ela não é tão importante assim. Por que não é importante? Porque o importante quando eu estou falando sobre configurações é como as configurações mudam, né? Ou o quão diferente é uma configuração com relação a outra. Se eu estou falando de energia, é quão diferente é uma configuração de energia com relação a outra. Então, se eu estou falando em diferenças de configuração, para mim é mais importante o valor da variação, né, a variação da energia potencial, do que necessariamente quanto vale o valor de energia da configuração inicial. Poderia ser qualquer valor ali. Essa configuração inicial poderia ser qualquer valor. Tá? Essa é a informação que é relevante aqui no momento. Isso está dentro de uma análise em física e também em matemática, né, dá para a gente fazer isso, chamado do sistema de calibres, tá? Da alteração de calibres em que eu posso compor um novo sistema de coordenadas em que minha física não muda. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, no nosso caso aqui, e no caso da energia potencial gravitacional ainda mais simples, né? Eu vou associar a energia potencial ali na configuração inicial como tendo energia zero, tá? Por quê? Porque a altura ali, né, a altura daí no chão mesmo vai ser zero, né? Vai ser nula. Se eu faço isso, a minha energia potencial de todo ponto, para qualquer altura que eu tenha, né, vai valer mg vezes o h, que é a altura, né? Essa então é uma energia potencial gravitacional.
gravitacional, né? Onde o referencial de energia, ou seja, o EPI, é o chão que tem altura zero. Tá? Se a gente pudesse tratar aqui da força gravitacional de maneira mais completa, daí a gente poderia discutir um pouco mais sobre isso e como realmente não depende onde eu coloco o zero da minha energia potencial, tá? Mas o que é bom a gente saber aqui, e tem que ficar claro para vocês então, é que se eu tenho aqui o chão não, vou colocar aqui uma prateleira, tá? Tem uma prateleira na parede agora, a prateleira está fixa na parede. E o meu chão está aqui. Opa, deixa eu fazer de outra cor. O meu chão está aqui agora. A distância da prateleira até o chão, eu vou colocar de 5 metros, tá? Então, olha só. Se eu tiver um certo corpo aqui no chão, eu posso associar a energia potencial desse corpo como sendo mgh, certo? E eu posso colocar o zero aqui no chão. Aqui vai ser o zero da energia potencial. Então, a energia potencial aqui, ela é zero. Tá? Se eu for levantando esse corpo aqui e calcular a energia potencial de novo, quando eu colocar em cima da minha prateleira, a energia potencial vai valer quanto? Vai valer mg vezes o 5. 5 mg. Né? Joules. Então, essa é a nova energia potencial que eu tenho desse corpo. Tá? Se eu colocar um pouco mais para cima, aqui, né, numa distância de 3 metros da prateleira, quanto que ele vai ter de energia? Vai ter 8 mg. Então quer dizer que se eu assumir que o referencial de energia é o chão, as energias gravitacionais, potencial gravitacional do meu corpo, tá? Vai depender da configuração. No chão vai valer zero. Se eu colocar ela em posições acima do chão, vai valer ali o mg vezes a altura, né? Mas alguém pode falar, mas e se eu escolher colocar o zero aqui em cima da minha prateleira, onde a energia potencial na prateleira vai ser zero? Não tem importância, porque agora esse corpo aqui, ó, vai ter zero de energia potencial. Esse corpo aqui vai ter 3 mg de energia potencial, que é essa diferença aqui, não é? E se o corpo estiver lá no chão, ele vai ter agora menos 5 mg de energia potencial. Mas olha só como as variações não mudam, né? A variação de energia potencial, ela permanece sempre constante, ó. O que é a variação de energia potencial? É a energia potencial final menos a energia potencial inicial. Então, se aqui é o inicial, e eu vou aqui, vou chamar aqui de ponto A, ponto B e ponto C, né? Se eu vou do A para o C, eu tenho aqui, ó, em azul, 5 mg. 5 mg menos 0 dá 5 mg. Agora eu vou para cá. Olha, o final é 0. E só que era menos 5 mg. Então 0 menos 5 mg menos 5 vai dar mais 5 mg. Então as variações delta de potencial é sempre igual a 5 mg entre essas duas posições. Não importa se eu estou assumindo esse referencial que está em azul ou esse referencial que está em branco. E aqui também, essa variação sempre vai ser quanto? Vai ser 3 mg. Então não importa onde eu coloco o meu referencial, que as variações, os intervalos entre os dois sempre vão ter a mesma quantidade de energia. Para eu ir dessa configuração para a próxima configuração, eu vou gastar sempre a mesma energia, ou vou armazenar sempre a mesma quantidade de energia. Não vão ser quantidades diferentes de energia, tá? Então, essa é o pulo do gato com relação à energia potencial gravitacional. Então, guardem isso daqui. Eu não vou dizer para vocês gravarem isso como uma fórmula, mas essa é a ideia, né? mgh vai ser a maneira com que eu vou associar configuração do meu corpo com energia potencial, tá? Um outro tipo de energia também que faltou eu conversar com vocês é a energia potencial elástica,
Energia potencial elástica. E eu vou ficar só nesses dois tipos de energias potencial, porque vai faltar falar sobre energia potencial elétrica, que a gente não vai ver agora, vai ver mais para frente no curso. Então, energia potencial elástica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, né? A gente já viu que se eu tiver um corpo, tem um corpo aqui, quer dizer, eu tenho uma mola, né? Então vou botar uma mola que está uma parede, aqui tem a minha mola. Essa mola eu posso puxar ou eu posso empurrar essa mola. Vamos dizer que essa aqui é a posição de equilíbrio, em torno do zero, vou colocar aqui a posição X, né? Então aqui é a posição de equilíbrio. Eu posso pegar essa mola e eu vou empurrar ela, né? Eu vou botar aqui uma paredezinha e vou empurrar ela nessa direção. Ou eu vou botar um corpo aqui, né? Venho aqui, coloco um corpo, né? Desprezo o atrito, sem atrito, porque lembra que, né, se eu botar atrito é uma força não conservativa, ela vai influenciar na perda de energia do meu sistema. Então, se não tem atrito, as únicas forças que agem sobre esse corpo agora é a força peso e a força normal, né? Como não há e a força elástica, claro, né? Força elástica, que a gente já viu, né? A força elástica vale menos Kx e aponta na direção I, ali. Onde Kx é a deformação da mola, né? Onde X é a deformação. Deformação positiva se estiver depois do zero, negativa se estiver antes do zero. Isso, né? Então, olha só. Se eu pegar agora esse corpo e comprimir a mola, o que eu estou fazendo? Eu estou armazenando uma certa quantidade de energia na mola, né? Então, olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui embaixo. Aqui. Aí, né? Então tá aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou agora comprimir essa mola. Vou ver se eu consigo comprimir ela aqui. Comprimir a mola. Aí, né? Então agora a mola ela ficou comprimida. É claro que mudou de tamanho a mola. A mola agora tem um tamanho menor, né? E ó, deixa eu botar aqui de novo força-peso. Força-peso aqui, né? O que realizou trabalho aqui? Olha, quem realizou trabalho para guardar essa energia na mola que tem constante elástica K, fui eu, né? Eu peguei e empurrei o corpo, empurrei a mola até ela chegar naquele lugar, tá? Mas a gente já calculou o quê? A gente já calculou que o trabalho, né, que eu faço, é igual a menos o trabalho realizado pela força não conservativa, que no nosso caso é a força elástica. E isso é igual a quê? É igual à variação da energia potencial do meu sistema. Então, voltando aqui, o que a gente já sabe, que o trabalho da força elástica, que é a força conservativa, é igual a menos a variação da energia potencial do meu sistema, né? Se eu dar uma olhada ali, a gente já calculou isso daqui antes, né? O trabalho da minha força elástica, ela vale isso aqui, né? Ela vale a integral da força elástica vezes o deslocamento, que é o dx, na direção y. Vamos fazer aqui. Força elástica, que é menos kx dx, né? Que vai dar onde a onde? Já vai do zero até a posição onde ele tem que ir lá, x. A gente já resolveu isso daqui. Isso aqui vai dar menos, né? Vai dar menos kx quadrado
sobre 2. Tá? Refaço em casa, mas nas aulas anteriores a gente já fez essa conta. Então quer dizer que a variação da energia potencial elástica nesse caso, porque a força elástica é uma força conservativa, tá? Não vou provar para vocês, mas acreditem em mim nessa daqui. Então isso aqui vai dar menos o trabalho realizado pela força elástica, que é uma força conservativa. Isso aqui vai dar então menos com menos kx quadrado sobre 2, o que vai dar kx quadrado sobre 2. Só que a energia potencial é o quê? Energia potencial final menos energia potencial inicial, que é igual então a kx quadrado sobre 2, né? Ou energia potencial final é igual a energia potencial da configuração inicial mais kx quadrado sobre 2. Notem que aqui aparece exatamente a mesma coisa. Tem uma constante aí associada à energia potencial da configuração inicial, aonde que eu coloco o referencial de energia desse potencial elástico. Né? Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar esse referencial de energia na posição em que o x vale 0. Né? Ou aqui, ó, na posição de equilíbrio. Aqui, posição de equilíbrio. Posição de equilíbrio. Né? Onde a energia potencial elástica ela é nula. Tá? Então quer dizer que a energia potencial associado a uma mola, né, um elástico, energia potencial elástica ou da mola, ela vai valer isso, vai valer kx quadrado sobre 2. Tá? Então quer dizer que quando eu armazeno energia na forma de energia gravitacional, energia potencial gravitacional, essa energia ela vai depender da altura do meu objeto com relação a um certo referencial. Né? Se eu adotar o referencial como chão e colocar então a certas alturas, né, eu tenho diferentes energias potenciais. Mas as variações com relação ao chão ou o meu referencial sempre são as mesmas. A mesma coisa com a mola. Né? Se eu comprimo a mola ou eu puxo a mola, as variações de energia com relação ao ponto de equilíbrio da mola sempre é constante. Sempre vale quanto? Kx quadrado sobre 2. Tá? Então tem aqui a energia potencial associada à mola e energia potencial associada ao campo gravitacional. E relembrando o que a gente viu na aula passada, vou fazer um parênteses aqui. Né? Parênteses aqui. Opa. Aqui. Tá? Parênteses da aula passada. O que a gente viu? Que energia potencial inicial mais energia potencial final tem que ser igual a energia potencial. De novo. Energia potencial inicial mais energia cinética inicial tem que ser igual a energia potencial final mais a energia potencial inicial, o que eu chamei de energia mecânica inicial, energia mecânica final. Isso se o quê? Se não houver forças não conservativas, né? Então o meu sistema é conservativo. Ok? Não tem atrito, não tem resistência do ar. Se tiver atrito, tiver resistência do ar, daí agora eu tenho que levar em conta que essas forças não conservativas, elas vão tirar a energia do meu sistema. Tá? Bom, eu sei, pode ter ficado um pouco complicado na nossa cabeça o que tudo isso significa, então por isso a gente vai fazer alguns exemplos aí para cristalizar essas ideias, esses conhecimentos aí no nosso cerebelo, tá bom? Então olha só. Tem aqui o nosso primeiro exemplo. Vou fazer 3 exemplos rápidos com vocês aqui, tá? Esse diz o seguinte: um objeto de massa igual a 10 kg está no piso da cobertura de um edifício, a 20 metros do solo. Determine, tá? A sua energia potencial gravitacional em relação ao solo. Tá vendo que é sempre em relação a alguma coisa? Porque eu estou interessado nas variações, entendeu? Então se eu boto 0 aonde for, em qualquer andar,
as variações que são para mim interessantes, que são as variações de energia que causam coisas. Tá? B. Sua energia potencial gravitacional em relação a um ponto situado 5 metros acima do solo. Tá? E C. Sua energia potencial gravitacional em relação a um ponto situado 5 metros abaixo do piso da cobertura. Então a primeira coisa que eu vou fazer é desenhar. Eu tenho então um bloco. Esse bloco tem uma massa de 10 quilos. A aceleração da gravidade, vamos assumir 10 metros por segundo ao quadrado. E a altura do edifício, a Hzão, vou chamar de 20 metros. Então vamos lá. Opa, tá aqui, né? Então eu tenho aqui o meu prédio. Eu vou botar o chão aqui. Tá o chão. Aqui tá o prédio. Aqui tá a cobertura. Né? Daí eu posso até fazer aqui umas janelinhas. Né? Um negócio assim. Então tá o prédio ali. E onde é que tá meu bloco? Meu bloco tá aqui, ó. Né? Tá aqui. E essa altura toda aqui, a gente já viu, vale quanto? Vale 20 metros. 20 metros. Tá? Então tá. Na área fala, qual que é a energia potencial gravitacional com relação ao solo? Com relação ao solo. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que aqui no solo, eu vou colocar energia potencial no solo como sendo zero, que é o meu referencial. Com relação ao solo, a energia potencial é zero. Então, se tivesse no solo, a energia potencial gravitacional associada a essa massa seria zero. Mas ela não está no solo, ela está 20 metros acima do solo. Né? Então, ela está aqui, ó. Está aqui, 20 metros acima do solo. Então, com relação ao solo, a energia potencial com relação ao solo vale mg e a altura com relação ao solo, que é 20, né? Então isso aqui vai dar 20 vezes 10 vezes 10, isso vai dar 2.000 joules. Então essa é o valor da energia potencial gravitacional desse corpo aqui, né, com relação ao Sol. Essa é a resposta da questão A. A B fala o seguinte: sua energia potencial gravitacional em relação a um ponto situado 5 metros acima do solo. Então quer dizer o seguinte, olha, se eu agora utilizar um ponto que esteja 5 metros acima do solo, então aqui, né, aqui vai ser o meu novo referencial. Vou fazer de outra cor, inclusive, vou fazer de aqui. Então aqui, ó, eu tenho referencial, energia potencial da parte B, né? Aqui agora é zero. Se aqui agora é zero, isso quer dizer que o meu corpo, né, ele não está mais a 20 metros desse ponto. Ele está agora a quanto? Ele está agora a 15 metros desse ponto. Então a energia potencial, né, nesse caso aí, da questão B, vai valer mg vezes o 15, né, que vai ser 1.500 joules. Então, a energia potencial agora, com relação ao referencial que está 5 metros acima do solo, vou botar aqui também, 5 metros acima do solo, vai ser de 1.500 joules. Mas veja que as variações continuam a mesma, né? A quantidade de energia que ele tem com relação a esse ponto aqui, e o solo continua sendo quanto? De 2.000 joules. E o último é energia potencial gravitacional em relação a um ponto situado 5 metros abaixo do piso da cobertura. Então agora, ele está falando para eu colocar o referencial aqui, ó, a 5 metros abaixo do piso da cobertura. Tá? Então aqui é o novo referencial da C, aqui vale zero. Então essa distância aqui agora vale quanto? Vale 5.
metros. Tá? Então, a energia potencial com relação a esse referencial vai valer 10 vezes 10 vezes 5, que vai dar 500 joules. Tá? Então, essa é a forma com a qual eu vou calcular essas energias potenciais com relação a algum referencial. Um exemplo que eu vou dar aqui para vocês, e que não é o que o exercício pede, mas então, por exemplo, eu tenho aqui, vou até copiar isso aqui. Vamos copiar isso aqui. Tenho aqui o meu edifício, né? Tenho aqui o meu edifício, tá ali o meu corpo, meu bloquinho em cima do edifício. E alguém pode perguntar, e se eu colocar, vamos até colocar mais para baixo ainda isso aqui. E se eu colocar o meu referencial em cima, né? Se eu colocar o meu referencial em cima do edifício, vou colocar esse referencial aqui agora, quer ver? Ó? Aqui, ó. Eu quero que aqui seja zero. Né? A energia potencial aqui seja zero. Não tem importância, olha, se o meu referencial está ali, vamos dizer que ele está a uma altura do edifício de 10 metros, quanto que vale a energia potencial aqui? Olha, a energia potencial, nesse ponto, vale mgh, só que agora, olha, aqui é zero, então para cima é energia positiva, para baixo é energia potencial negativa, né? Então vai valer quanto? Menos 10 vezes 10 vezes 10, que vai ser menos 1000 joules. Né? Então, eu posso colocar o referencial gravitacional em cima do meu objeto? Posso, tá? Porque as variações ainda vão continuar sendo iguais. Né? Para eu daqui para lá, vai variar 1000 joules. Tudo bem? Bom, tem mais alguns problemas aí nos livros para vocês poderem resolver e entenderem essa ideia. Bom, então olha só, pessoal, nosso próximo exemplo diz o seguinte: uma mola de constante elástica igual a 200 Newton por metro, e eu vou escrever essas coisas, né, porque eu costumo sempre resolver um problema assim, né, ficar anotando os dados. Então, a constante elástica, ela vale 200 newtons por metro. É mantida na vertical, presa ao teto da sala. Tá? Vamos considerar aqui que essa mola seja uma mola ideal, ou seja, não tenha massa, porque se a mola tiver massa, isso complica a nossa vida. Tá? Presa ao teto da sala. Então, vamos desenhar aqui, né? Vamos desenhar o que é essa mola. Eu tenho, então, aqui o teto da minha sala, um teto fixo. Aqui está o teto. Eu tenho a minha mola que está aqui. Né? Tá aqui. Um objeto é preso a outra extremidade da mola. Então, primeiro vamos fazer o seguinte, olha. Nesse ponto aqui, é o ponto em que a mola está em equilíbrio. Ou seja, ela não está esticada. Está em equilíbrio. Né? Ela não está esticada. Não tem força em cima da mola. Não tem nada comprimindo a mola. Não tem nada fazendo nada com a mola. Um objeto é preso a outra extremidade da mola, ficando pendurado, em repouso, após esticar a mola por 0,3 metros. Para a situação, calcule. Então tá. O caso que ele nos conta é o seguinte, ó. Eu vou colocar uma certa massa, né? Vou colocar uma certa massa aqui. Uma massa M. E vou ligar na mola. Se eu coloco essa massa na mola, vai esticar a mola. Então a mola, ela sai dessa posição aqui que ela está em equilíbrio e ela estica. E ela esticou quanto? Ela esticou 0,3 metros. Tá? Tá, então está pedindo para calcular o quê? A energia potencial elástica da mola. Então, quando eu fiz isso, né, eu peguei a mola e coloquei um peso, eu estiquei a mola. Tá? Então, agora eu coloquei na mola uma certa quantidade de energia potencial, porque eu mudei a configuração da mola. E a mola, ela exerce uma força conservativa sobre as coisas, né? E se a força é conservativa, essa mudança de configuração leva a uma mudança da energia potencial.
Então, a energia potencial, como a gente viu, a energia potencial da mola vale kx² sobre 2. Quanto que isso aqui vale? Isso aqui vale K, que é 200. O x é a deformação, então 0,3 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Né? Então isso aqui vai dar 100 vezes 0,3 ao quadrado, que vai dar 0,09 vezes 100. Né? O que dá, então, 9, basicamente, 0,09. Então, a energia potencial da mola aqui, ou elástica, é de 9 joules. Então, eu armazenei nessa configuração 9 joules de energia, aonde? Na mola, tá? Beleza. A segunda pergunta é a massa do objeto. Bom, como é que eu vou descobrir a massa do objeto? Bom, posso fazer o seguinte, ó. Que forças agem sobre esse objeto? Agem a força peso e a força da mola. Né? E o objeto está em repouso. Está em repouso. Se está em repouso, a velocidade é zero, a aceleração é zero. Quer dizer que a resultante das forças que atuam sobre os corpos, sobre o corpo, é nula. Né? No nosso caso aqui, quer dizer que a força da mola tem que ser igual à força peso em intensidade. Então, a força da mola tem que ser igual à força peso. A força da mola vale quanto? Vale K vezes X, que é quanto houve de deslocamento da mola, né? Da posição de equilíbrio. E o peso é a massa vezes a aceleração, G. Então, quer dizer que a massa vale quanto? Vale K vezes X dividido por G. Né? O K é 200, o X é 0,3 e o G aqui vamos usar 10. Então, a massa vale, corta isso com esse, 20 vezes 3 vai dar 6 quilos. Então, essa é a massa do meu corpo. Certo? Tranquilinho, problema, tá? Vamos para um exemplo mais complicado, um exemplo que vai fazer o nosso cérebro funcionar um pouquinho melhor agora, tá bom? Então vamos lá. Esse exemplo não é tão trivial assim. Olha o que ele diz. Um bloco de massa igual a 5 quilos está em repouso, então o bloco está parado, comprimindo uma mola de constante elástica igual a 300 newtons por metro. Então a constante elástica da mola é igual a 300 newton por metro. E ele já está dizendo para mim que esse corpo está comprimindo a mola. Se a mola está comprimida, é porque existe uma certa quantidade de energia armazenada na mola. Concorda comigo? Tem alguma quantidade de energia que está armazenada na mola aí. E ela está comprimida, comprimida uma mola de constante igual a 300 Newton por metro por 0,7 metros. Então a compressão da mola, ou o X de compressão da mola, é igual a 0,7 metros. O que quer dizer? Que se a mola tivesse na sua posição de repouso, ela estaria, não sei, mais ou menos aqui, né? Então essa distância aqui é de 0,7 metros. O bloco pode ser solto. Então tem alguma coisa segurando o bloco, um pininho, alguma coisa que está segurando o bloco no lugar. O bloco pode ser solto e acelerado pela mola. Percorre a parte horizontal, que é aqui, né? Vai da parte A até a parte B, é uma parte horizontal, do trilho de 2 metros de comprimento. Então ele percorre 2 metros. Tá? E sobe uma rampa. A rampa que vai até o ponto C lá, como mostra a figura. Sabendo que o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o trilho é zero na rampa, então aqui, ó, o coeficiente de atrito cinético é zero na rampa, mas aqui nesse pedaço horizontal, reto, ele vale 0,4. Né? É o coeficiente de atrito cinético. Então eu tenho uma força agindo sobre esse bloco aqui, vamos desenhar essas forças, que são quais? Eu tenho a força peso, tenho a força normal, e tenho força de atrito, que vai estar apontando para cá, né? Porque o bloco está se movimentando para o outro lado. Tem a força de atrito aqui também.
Né? Isso, certo? Tá. Daí, a pergunta é, sabendo o coeficiente de atrito, a pergunta é quanto vale a altura h, né? Então, sabendo que o coeficiente de atrito cinético entre blocos ele é 0, a rampa é 0,4 na parte horizontal, calcule a altura h. A pergunta que ele não sabe é essa, né? Quanto vale h? Qual é a altura? Qual é a altura? Só que tem uma outra informação aqui que é importante, ó. Sobe a rampa e ele parando momentaneamente no ponto C. Então, quando o bloco ele faz todo esse caminho, né? Eu pressionei o bloco com relação à mola, soltei, a mola vai empurrar o bloco vai vir, vai subir esse negócio aqui e vai parar aqui em cima. Então, a velocidade aqui em cima vai ser 0, tá? Velocidade final vai ser 0. Vamos dividir esse problema em 2 pontos, tá? Primeiro, vamos ver o que acontece quando esse bloco vai do ponto A, que é esse aqui, né? Vai do ponto A e atinge o ponto B, tá? Quando ele vai do ponto A para o ponto B, ele se deslocou 2 metros, né? A força peso e a força normal não fazem nada aqui nesse caso, né? Porque o trabalho da força peso e da força normal é 0, porque o deslocamento é ortogonal a essas forças. Agora, eu tenho aqui armazenado na minha mola uma energia potencial da mola. Quanto de energia eu armazenei nessa mola? Olha, eu armazenei meio de kx ao quadrado. Então, eu armazenei meio de K. Quanto que vale K? K vale 300. 300 vezes 0,7 ao quadrado, que é quanto a mola está comprimida. Então, a energia potencial que está armazenada nessa mola vale isso daí. Vale 0,7 ao quadrado, né? Vezes 150, que dá 73,5 joules de energia. Então, na configuração inicial, com o bloco parado no ponto A, né, o que eu tenho? Eu tenho uma quantidade de energia igual a 73,5 joules de energia. Tá? Então, aqui, nessa configuração aqui, que é o ponto A, e essa configuração aqui, que é o ponto B. Daí, o que acontece? Eu soltei o bloco, e o bloco vai percorrer esse deslocamento de 2 metros entre o ponto A e o ponto B. E 2 coisas vão acontecer. Uma, essa energia que estava armazenada na forma de energia potencial elástica na mola vai se transformar em energia cinética, né? Porque o bloco vai se movimentar, vai ganhar movimento, e vai também ser perdida na forma de trabalho realizado pelo atrito, porque o atrito vai gastar energia. Né? Primeiro, então, vamos calcular quanto que é o trabalho da força de atrito, porque a força de atrito é uma força não conservativa. Né? Qual que é o trabalho realizado? Olha, o trabalho da força de atrito vai valer força de atrito vezes o deslocamento, e é um trabalho negativo, porque a força de atrito aponta para cá, né? Aponta nessa direção, e o deslocamento é na outra direção. Né? O bloco vai para cá. Então, o trabalho da força de atrito vai valer menos coeficiente de atrito cinético vezes a normal vezes o deslocamento. Então, menos coeficiente de atrito cinético. A normal é m vezes g. Né? A normal tem a mesma quantidade de intensidade de módulo que o peso, né? Porque não tem movimento nessa direção vertical, vezes o deslocamento. Então, quer dizer que o trabalho realizado pela força de atrito vai valer menos 0,4 vezes, quanto que é a massa do corpo? A massa do corpo vale 5 quilos, 5 quilos, vezes 10, vezes 2. Então, o trabalho realizado pela força de atrito é menos 2 vezes 10 vezes 5 vezes 0,4, que vai dar 40 o quê? 40 joules. Então, quer dizer que, olha só,
Dos 73,5 joules que eu tinha na posição A, né, eu tinha essa quantidade de energia aqui, ó, eu tinha nessa posição. Durante o deslocamento, eu vou gastar de energia 40 joules. E quem que gastou de energia? O atrito gastou essa energia, transformou essa energia em outro tipo de coisa, como calor, por exemplo, né? Atrito, quando o atrito entre dois objetos, eu tenho liberação de calor, ou de barulho, ó, faz barulho, né? Então, energia sonora. Então, chegou aqui no final, né? Quanto? Ó, chegou no final 33,5 joules de energia. Mas chegou de que forma? Na forma de energia cinética, né? Olha só, a energia cinética aqui no começo, inicial, é zero. E aqui não, aqui eu tenho uma velocidade que é diferente de zero. Então, quanto que vale essa energia? Vamos ver. Energia cinética, final ali, né? No ponto, ó, colocar energia cinética no ponto B. Quanto que vale? Vale 33,5 joules. Tá? Tudo bem? Então, essa energia, que é a energia cinética, né? Quanto que vale isso? Vale meio de mv ao quadrado, se você quiser calcular, por exemplo, quanto que é a velocidade ali. Certo? Então, essa energia com a qual o bloco chega ali, né? Chega na posição B. Só que daí o bloco tem velocidade, então ele vai subir a rampa. Só que agora, quando ele sobe a rampa, eu não tenho mais atrito, não tenho mais força não conservativa. Só tenho o quê? O peso agindo sobre esse corpo. Se eu tenho só o peso agindo sobre o corpo, tá? Essa energia potencial, essa energia cinética que eu tenho no ponto B, vai se transformar em energia potencial agora, né? Porque, ó, lembra que na ausência de força conservativa, a energia mecânica inicial, que é a do ponto B, tem que ser igual à energia mecânica final, que é no ponto C. A energia mecânica no ponto B é composta pela energia potencial no ponto B, mais a energia cinética no ponto B. Porque, ó, de novo, de B para C, né, o sistema é conservativo. Sistema conservativo. Eu não tenho, né, forças não conservativas. E no ponto C, eu tenho energia potencial no ponto C, mas a energia cinética no ponto C. Só que olha só, se eu colocar o meu referencial como energia potencial aqui como sendo zero, né, o chão, energia potencial é zero no chão, então a energia potencial no ponto B é zero. Mas a energia cinética no ponto B eu já calculei, ó, tá aqui, ó, vale isso daqui. Então eu tenho energia cinética no ponto B. No ponto C, o meu problema fala o seguinte, olha, no ponto C, o corpo está parado no ponto C, ele para no ponto C. Se ele para no ponto C, não tem movimento. Se não tem movimento, a velocidade é zero. Se a velocidade é zero, não tem energia cinética no ponto C. Então, eu só tenho no ponto C energia potencial no ponto C. Né? E quanto que vale essa energia potencial? Ah, vale M, que é a massa do meu bloco, G vezes a altura H. Tá lá, ó, mgh, que é exatamente o que eu não sei. Então, quanto vale H? Ora, H vale, então, a energia cinética no ponto B dividido por M vezes G. Eu sei quanto vale a energia cinética? Sei. Vale 33,5 dividido pela massa, que vale 5 vezes 10. Né? Então, a altura da rampa vai ser 33,5 dividido por 50, que é 0,67 metros. Então, recapitulando, olha o que aconteceu. Eu tinha uma certa quantidade de energia armazenada na mola. Essa energia, então, ela é convertida em energia cinética quando chega no ponto B, e parte dela é perdida na forma de calor pelo atrito, calor, barulho.
Essa energia que chega no ponto B, ela é convertida agora para energia potencial. Tá aqui, ó, energia potencial gravitacional. E assim eu consigo calcular quanto que é a altura desse meu objeto quando chega lá no ponto de cima. Então veja que a análise desse tipo de problema que envolve energia, tem que ser feita com calma, tá? E eu espero que essa calma que vocês tenham aprendido a fazer, né? Então, durante essas 5 aulas que a gente teve sobre conservação de energia, a gente começou devagar, né? Sobre trabalho de força, trabalho de resultante, trabalho de força conservativa, né? A gente definiu o que é força conservativa, daí a gente viu essas relações de energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, e como tudo isso tem que se conservar ao longo de algum tipo de processo. Se o meu sistema é conservativo e eu tenho apenas forças conservativas, daí a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Não tem jeito, não tem choro nem vela, né? Energia mecânica, que é a soma das energias cinéticas mais energias potenciais, que podem ser várias. Energia potencial gravitacional, elástica, elétrica, né? Mas e se eu tiver uma força não conservativa? Não tem problema, né? Porque a energia ainda se conserva no final das contas. Quanto de energia eu tive no começo, é a mesma quantidade de energia que eu vou ter no final, né? Só que agora essa diferença entre a energia mecânica final e a energia mecânica inicial é dada por algum tipo de energia que foi perdida ou convertida a outro tipo de energia, como por exemplo energia sonora, energia térmica, energia luminosa, tá? Então eu tenho que ter um pouco de discernimento, tá? Mas é isso, tá na natureza então, e eu vou escrever isso aqui de novo para vocês, para que isso fique bem na cabeça de vocês, faça um parentezinho aí, né? Então quer dizer que energia no sistema conservativo, no sistema conservativo, né? A energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. O que é energia mecânica? Energia mecânica é a soma da energia potencial inicial, né? Energia cinética inicial. E energia potencial pode ser gravitacional, elástica, né? Várias. Né? E energia mecânica final vai ser energia potencial final, mas a energia cinética final. Lembra que energia cinética está associada ao movimento e vale meio de mv ao quadrado. Energia potencial, a gente aprendeu duas. Uma é energia potencial gravitacional, mgh, gravitacional, e a outra é energia potencial elástica, que é o meio de kx ao quadrado. Né? Agora, se eu tiver forças não conservativas, se o sistema é não conservativo, aí a diferença entre a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial tem que ser igual ao quê? Ao trabalho realizado por forças não conservativas, né? Que vai ser a quantidade de energia. No nosso caso aqui, esse trabalho das forças não conservativas foi esse 40 joules ali, ó, né? Esse meu força não conservativa aqui é representado por esses 40 joules ali. Tá? Então veja que a energia, então, ela não some. Em algum lugar ela está. Então energia é esse fluxo, né? É um fluxo que se transforma, uma quantidade que se transforma de uma forma para outra forma, mas que permanece constante sua soma global, né? Certo? E como vocês devem ter percebido, eu não expliquei e também não sei o que é energia, e ninguém sabe o que é energia de fato, tá? O que a gente sabe é como calcular essa quantidade, e como essa quantidade é importante para a gente, certo? Mas a natureza ainda não tornou tão clara para a gente o significado, ou a gente não consegue ver essa quantidade, né? A gente não consegue ver energia, não dá para ver, né? Dá para a gente utilizar. Certo, pessoal? Eu sei, complicado, mas é assim mesmo. Física não é algo tão trivial assim, não. É bem mais interessante do que a gente espera, né? Certo? Então é isso. A gente vai
falar nas próximas aulas, que vai ser o próximo conjunto de aulas, sobre conservação de momento. Aqui a gente falou sobre conservação de energia. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre conservação do momento, que é uma outra quantidade conservada em física muito importante para compreender diversos fenômenos que acontecem no nosso dia a dia. Até a próxima. Tchau.